Meus caros, a notícia de hoje, uma delas, talvez a mais importante para mim, é o facto de se verificar, e já não é novo, mas enfim, para muitos ainda será, que a comunicação social está outra vez de tanga. Portanto, mais de metade dela está falida tecnicamente e a outra metade para lá caminha. Quer isso dizer que os 15 milhões que Costa distribuiu dos nossos impostos, que desviou dos nossos impostos para dar cirurgicamente às empresas de comunicação social e, sobretudo, às televisões, que essas é que levaram mais de metade do bolo, 7, tal mil milhões de euros, ou ainda não foram entregues, ou não foram entregues na totalidade, ou já se gastaram. E depois vemos, por exemplo, grupos económicos fortíssimos como a Cofina, como o Correio da Manhã, a começar a zurzir no governo, como esta notícia que eu coloco agora a seguir aqui. É o primeiro sinal de que bem pode Costa continuar a desviar dos nossos impostos milhares de milhões, que nunca isso chegará para fazer com que a comunicação social não entre em default. A comunicação social portuguesa, a sua saúde financeira está perfeitamente consentânea com a sua qualidade. Ela vendeu-se completamente, a Costa vai-se lá saber porquê. Já se tinha vendido muito antes dos 15 milhões, atenção, não é por causa disto. Muita gente diz, a comunicação social não se pode ouvir desde que recebeu os 15 milhões, mas não é, já antes não se podia ouvir. Já há 3 anos ou 4 anos que não se podia ouvir. Costa tem feito coisas, tanto no primeiro governo, o tal da geringonça, aquele em que ele perdeu as eleições, mas acabou por ser primeiro-ministro, pela primeira vez na história de Portugal. Um perdedor é primeiro-ministro, e está tudo legal, não se põe isso em causa, pode ser legal, mas não é ético, nem é moral, nem é democrático. Quem ganha é que deve governar e quem perde deve ser a oposição. Pois aqui, em Portugal, nós inventamos, baseados na nossa lei eleitoral, que é constitucional, baseados nisso, pela primeira vez, penso que na história portuguesa, de certeza, e na história da Europa, penso que também foi, não tenho relatos de outro caso igual, quem perdeu acabou por governar. Portanto, esse foi, digamos, a primeira prova para quem ainda pensa pela sua própria cabeça de que não vale a pena votar. Porque nós votamos num partido que até ganha, mas depois quem governa é o outro. Que democracia é esta? Não é democracia nenhuma, não é? Bom, Costa inventou isto. Sócrates dizia, aqui há uns anos, que Costa não tinha coragem para ser primeiro-ministro. Bem, talvez não tivesse coragem, mas ganhou-a. A verdade é que ele controla rigorosamente tudo em Portugal. Assim como o governo socialista, apoiado pela extrema-esquerda espanhola, também controla praticamente tudo em Espanha. Mas há aqui 2 diferenças. A primeira diferença é que já se provou que a extrema-esquerda espanhola é corrupta. Pelo menos o presidente do partido que suporta o governo tem processos de crime por corrupção a correr em Espanha. A nossa extrema-esquerda em Portugal só não é tão corrupta porque não distribui dinheiro, não tem ministérios. E, portanto, enquanto assim acontecer, a corrupção não existe a nível do Estado, pois ela não faz parte do aparelho do Estado. O dia que ela possa começar a distribuir milhões, pois já sabemos o que é que vai acontecer, porque é a mesma coisa que acontecia em todos os países da Europa desenvolvida antes, há muitos anos, quando a esquerda ainda tinha influência em algum desses países, coisa que neste momento não acontece. Não é? Em nenhum país, tirando Portugal e Espanha, há esquerda no governo, em nenhum. E longe disso. E quase nem o centro. Quase nem o equivalente ao CDS há. É só do CDS para a direita. Bom, voltando à imprensa. A imprensa precisa, todos os anos, de mais do que 15 mil milhões. Para se manter conforme está. Conforme está quer dizer, para se manter a dizer bem do governo. Para se manter a mentir à população. Para se manter inventando mentígrafos para dizer que o que eles não dizem é mentira. Mesmo que seja verdade, não é? Portanto, uma verdade que é verdade e toda a gente vê que é verdade, através dos mentígrafos, aparece na televisão como sendo uma mentira. E eles escolhem as mentiras que eles querem promover, chamando-lhes verdade. E escolhem as verdades que eles querem despromover, chamando-lhes mentiras. Bom, essa é a tática do polígrafo, ao qual já ninguém liga.
Portanto, eu estou quase, como diz o João Pereira da Silva, que é: não vejam televisão. Meus caros, enquanto a televisão for este antro de mentiras, de fake news umas atrás das outras, de notícias de propagandeio de Costa e seus muchachos, de notícias de dizer bem de um governo, por mais maléfico que ele seja para a população portuguesa, como este, eu não me lembro de outro tão mau, que tenha deixado de morrer tanta gente sem socorro nos hospitais, por exemplo, que tenha desinvestido tanto na cultura, tanto na educação, tanto na saúde e tanto na justiça como este. Mas o que se vê nas televisões é o oposto, é eles virem dizer que investiram e vão investir. As notícias são o que vão fazer, mas que depois nunca mais fazem. Servem só para anunciar. Os anúncios. Já Sócrates fazia coisa parecida. Vamos fazer isto. E isso é uma notícia para abrir os telejornais. Mas isso que ele anuncia nunca se faz. Não interessa. O que interessa é que passa na televisão todos os dias uma notícia a dizer que as coisas vão melhorar. Vão. Nunca melhoraram. Vão. Futuro. Irão. Um dia qualquer, dia esse que nunca mais chega, irão melhorar. Pois bem, os portugueses já perceberam, de norte a sul do país, eu tenho visto isso também na minha rede social, que é vastíssima, muito grande, para uma pessoa anónima como eu, que não passa nas televisões. É melhor ainda por isso, que assim consigo ver os dois lados da balança, os que me apoiam e os que desapoiam, e o que eu vejo é que cada vez é maior o número dos que me apoiam e cada vez é menor o número daqueles que vêm fazer comentários negativos àquilo que eu digo. Portanto, não há dúvida que com o tempo virá ao de cima para a maioria da população, mas para uma maioria esmagadora da população, virá ao de cima que tudo quanto nós, os defensores de Portugal, temos dito é verdade. E tudo quanto aqueles esquerdistas têm dito é mentira. Podem-nos utilizar as televisões, que cada vez menos pessoas veem televisão. Os meus alunos praticamente não veem televisão. Os miúdos da idade deles não veem televisão. Até aos 18, 20, 22 anos, raríssimos veem televisão. Tudo está nas redes sociais. E é isso que os mata. E foi por isso que eles tiveram que inventar os mentígrafos, para tentarem, através da mentira, temos que dizer, não ter medo das palavras e dizer o que realmente existe, através da mentira, da má interpretação do que é dito, do que é escrito, confundindo muitas vezes, como aconteceu comigo, a sátira, o humor, com a realidade séria, confundindo, mas confundido chocantemente. Toda a gente percebia que aquilo era uma sátira. Então uma pessoa que morre atropelada numa passadeira morre de Covid. Por amor de Deus, era uma sátira. Mas eles não querem saber disso. Eles agarram-se a tudo para dizerem que são fake news. Realmente, quem morrer atropelado numa passadeira não é Covid. Eu estava a gozar com isto, percebe? Eu estava a fazer aquilo que se chama uma sátira, uma hipérbole, um exagero. E eles agarraram naquilo como se fosse verdade. São estes mentígrafos que nos continuam a azucrinar a cabeça e continuam a empobrecer Portugal à conta do governo. À espera que o governo todos os anos lhe dê 15 mil milhões, que não chega a 15 mil milhões. Upa, upa! Vão ser precisos 25, vão ser precisos 35, vão ser precisos 45. Eu não estou a ver o Costa a continuar a dar-lhe este dinheiro, porque é um escândalo, não havendo dinheiro para nada, nem para reformas dos desgraçados velhinhos com 200 e poucos euros de reforma a passarem fome, que nem os medicamentos conseguem comprar, não havendo dinheiro para essa gente, depois haver 15 milhões, 25 milhões, 30 milhões para as televisões. Eu não acredito que isso aconteça. E se isso acontecer, alguém que se sinta prejudicado vir-nos-á dizer na sua própria televisão. Tomem atenção ao que diz a Cofina. A Cofina está a comprar a TVI por metade do valor que ofereceu ano passado. Ok? Porque, entretanto, a TVI baixou para metade o valor em bolsa. Está a comprá-la por metade. Ouçam o que diz a Cofina. Não gostam do Correio da Manhã? Está bem, mas ainda é dos poucos que vai dizendo as verdades. Agora os outros, públicos, visões, expressos, o que é isso? Isso é tudo esquerda e extrema esquerda. É inacreditável, mas eles capturaram aqueles conselhos de redação e aquilo é tudo de mão estendida ao governo, que por sua vez está de mão estendida à Europa e andamos todos de mão estendida uns para os outros. Somos uns pobres pedintes, mas Portugal e os portugueses merecem ser governados por alguém que seja muito mais do que um pobre pedinte na Europa. Viva Portugal!